Paz do Senhor a todos, todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Hoje eu vou fazer uma leitura bíblica, né? Dar continuidade à nossa leitura bíblica. E hoje nós iremos entrar, irmãos, no Novo Testamento da Bíblia, viu? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A língua dessa Bíblia traduzida nas originais e com traduções anteriores comparadas e revisadas. Amém? Hoje nós iremos entrar no livro de Mateus, que vai falar da genealogia de Jesus Cristo. No capítulo 1 do livro de Mateus, que fala sobre a geração de Jesus Cristo, o Salvador e Messias. Fala sobre registros, linhagem, a encarnação. Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou ao Salmão, Salmão gerou a Raabe e Boaz. Boaz gerou a Ruth e a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei de Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. A Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos, no tempo em que foram deportados para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o Salvador, o qual se chama Cristo, o ungido de Messias. 17. De maneira que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. Desde Davi até que foram levados cativos à Babilônia, 14 gerações, e desde que foram cativos para a Babilônia até Cristo, 14 gerações, irmãos. Isso aqui é uma explicação da genealogia de Jesus. Qual foi a linhagem de Jesus Cristo, irmão, nosso Salvador. Aí veio o nascimento de Jesus Cristo. 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntassem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente. Desculpe, irmãos. Mas pensando ele nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará ela à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, que é o Salvador, porque ele salvará o seu povo e os seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse:
Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebendo-a assim como sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e deu a ele o nome de Jesus. Na genealogia de Jesus Cristo, irmãos, nós vemos que o anjo, né, trouxe a mensagem que de uma mulher seria gerado o nosso Salvador. Maria, ela estava prometida para José, né? Como a gente sabe na Bíblia, que ela era prometida para José, e José pensou, né, em deixá-la quando soube que ela estava grávida. Até então ele não sabia que aquele fruto era o fruto do Espírito Santo. Vendo o Espírito Santo que José queria deixar Maria em secreto, ele se voltou para José para avisar a José que não a deixasse, que recebesse ela, pois ela estaria grávida do Filho de Deus, né? No nosso Salvador, que aquele que Maria estava gerando, que iria tirar o pecado do mundo e iria salvar a humanidade. Então José fez, né? Como o anjo falou, o Espírito Santo falou, e manteve o compromisso dele com Maria. No capítulo 2, a visita dos magos do Oriente. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei de Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Porque sua estrela vimos no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E convocados todos os principais dos sacerdotes e escribas, o povo interrogou-lhes sobre onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém da terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá o governante que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles diligentemente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-lhe a Belém, disse-lhe: ide e perguntai com diligência pelo menino, e encontrando-o me avise, para que eu vá e também o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, regozijaram-se sobremaneira com muito grande gozo. E entrando na casa, viram o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouros, incensos e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aqueles magos, irmãos, eles iam ser enganados pelo rei Herodes, porque o rei Herodes, ele queria saber qual era o paradeiro do menino, que era o nosso Jesus. O mago, sabendo das circunstâncias, com certeza o Espírito Santo tocou no coração de cada um deles, eles sabiam que se voltasse para aquela cidade, aquele rei iriam obrigá-los a levá-los até ao menino. Como eles tinham isso em mente, eles resolveram partir para a terra deles por outro caminho, para que o rei Herodes não tivesse contato com os magos. Amém? A fuga para o Egito.
E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. E fique lá, até que eu diga, porque há de acontecer que Herodes procurará o menino para o matar. E tendo se levantado, tomou o menino e sua mãe na noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito à parte do Senhor pelo profeta, que disse: do Egito chamei o meu filho. A matança dos meninos em Belém. Herodes, então, vendo que tinha sido iludido pelos magos, zangou-se muito e ordenou que fossem mortos todos os meninos da idade de 2 anos abaixo, que haviam em Belém, e em todos os seus termos, segundo o tempo que diligentemente inquirira nos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá foi ouvida voz de grande lamentação e choro e grande pranto, Raquel que chora pelos seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existia. A volta do Egito para Nazaré. Morto Herodes, então, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho para José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino, sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Aquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, teve receio de ir para lá, mas, advertido em sonhos por divina revelação, foi para as regiões de Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Irmãos, aqui nós vemos nessa parte do capítulo 2, que devido aos magos ter escapado, né, do rei Herodes, o rei Herodes, sim, percebendo que foi enganado, irou-se, né? O ódio se levantou no coração dele e ele simplesmente ordenou que matasse todas as crianças com idade até os seus 2 anos. Então, nessa época, houve muito lamento, houve muito choro, né? Muito sofrimento. Quantas mães perderam seus filhos naquela época, que eles não escolheriam cara, nem lugar, nem momento, simplesmente pegavam as crianças e matavam. Quando acabou a matança, o sofrimento não acabou, claro, porque nenhuma mãe se conforma em ter perdido seu filho. Então, Herodes foi morto, né? Ele morreu, Herodes não existia mais. O anjo voltou a José e pediu para que José voltasse com o menino e sua mãe, porque aquele rei já teria morrido. Então eles se voltaram e aí em diante ele resolveu voltar para Nazaré, cidade de Nazaré, né? Terra de Israel. Ele chegou e habitou na cidade junto a Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. A palavra Nazareno é empregada para demonstrar ação em vez de localização. Ele seria desprezado, assim como Nazaré era desprezada. No capítulo 3, continuação da leitura, pregação de João Batista. Naqueles dias, antes da manifestação de Cristo, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, reconheça cada um sua direção equivocada, porque já o Rei dos céus, irmãos, estabelecido por Cristo Jesus, é chegado e está sendo oferecido a Israel. Porque este é aquele, João o Batista, anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos, assim como nós, né, como Jesus veio à terra e viveu como homem, né, como ser humano,
ele teve que se limpar também do pecado. Não que ele era pecador, mas aqui fala, porque este é aquele anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que chama, clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitarei as suas veredas, porque Deus endireitará cada um as nossas veredas. E tinha João as suas vestes e pelos de camelos, e um cinto de couro em torno de seus lombos, que alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província ao redor do Jordão, que é no Rio Jordão, irmãos. E eram batizados por ele no Rio Jordão, totalmente submersos na água, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, duas seitas de judeus hipócritas e zelosos, que vinham ao seu batismo em água, diziam-lhe: raça de víboras, serpentes, quem nos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: a Abraão temos por pai, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E agora, pois, já está posto do machado a raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, no qual eu não sou digno de levar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e queimará a palha em fogo, que nunca se apagará. O batismo de Jesus por João. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Irmão, o que significou no momento mais importante da história humana até então, o ministério terreno de Cristo então começaria. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Isso foi uma pergunta a Jesus. Mas João opunha-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Jesus respondendo disse-lhes: deixe por agora, permita que eu seja batizado, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Nessa frase, irmãos, o batismo em água é um tipo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Então ele o permitiu. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram para ele, e foi visto o Espírito de Deus, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. Amém? E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. É muito lindo, né, irmãos? Jesus, ele foi batizado por João Batista. João Batista, ele não tinha noção que ele poderia batizar o Rei dos Reis, e dizendo-lhe para ele que ele não tinha a capacidade, que tipo assim, que não convinha a ele batizar. Mas Jesus Cristo pediu para que ele fosse batizado. Então, aqui nós vemos, irmãos, que não existe diferença para Deus. Para Deus, todos nós somos iguais. João Batista batizou Jesus Cristo. Então, quer dizer, João Batista foi um profeta importantíssimo na história bíblica. Importantíssimo na vida e no convívio de Jesus Cristo, porque ele era apadrinhado, ele era padrinho de Jesus Cristo. E muitas vezes, irmãos, a gente se pergunta por que Deus permitiu a morte de João Batista, né?
A gente fala assim, poxa, ele batizou o Filho de Deus e morreu daquela forma tão covarde, né? Mas tudo, irmão, nessa terra, desde o princípio, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Tudo vem no propósito sempre de Deus. É Deus que sabe todas as coisas, então nós temos que entender os propósitos dele. Nós não temos que murmurar, nós não temos que brigar, nós não temos que reclamar. Por quê? Porque se algo acontece na sua vida, muitas vezes nós se perguntamos, poxa, por que Deus permitiu isso? Irmãos, se Deus permitiu é porque algo melhor ele tem para fazer. Deus nunca vai tirar algo de você que você não venha ganhar lá na frente. Então eu acredito que tudo que possa acontecer conosco nessa vida, seja de bom ou seja de ruim, é a mão de Deus sobre nós. É Ele que está tratando, é Ele que está cuidando, é Ele que está nos moldando. Então que nós venhamos acreditar que Deus não faz a percepção de pessoas. Jesus Cristo, ele foi batizado por um homem assim, um modo de dizer, um profeta, que era menor que ele. Ele poderia ser batizado por Deus, né? Vamos dizer assim, mas ele precisava de um profeta que o batizasse para que todo o pecado fosse retirado, para que não que ele era pecador, irmãos, mas ele quis deixar o exemplo para a humanidade. Hoje nós somos batizados imersos em águas. É o verdadeiro batismo, está na Bíblia. Mas cada um tem seu modo de batismo. E quem somos nós para criticar? Quem somos nós para julgar? Mas eu não sei vocês, mas eu acredito que o verdadeiro batismo é aquele que você imerse totalmente dentro da água, que você molha totalmente dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, que ali é lavado tudo que Deus quer tirar da tua vida. Você renasce uma nova pessoa. E eu acredito, irmãos, que isso seja verdade. Porque depois que eu me batizei nas águas, fui imersa nas águas, eu senti que muita coisa na minha vida mudou. Teve muita coisa que saiu da minha mente. Tipo assim, parece que Deus me lavou. Parece não, Deus me lavou. Deus me limpou totalmente. Então, eu acredito no batismo nas águas. Eu não sei vocês, mas eu acredito. E é muito bonito a gente ver o segmento do batismo que João Batista fazia, que era o batismo nas águas correntes. Amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica depois. No livro de Mateus vai ter muita coisa falando sobre Jesus, que nós vamos aprender muito. Eu espero que vocês se agradem com essa leitura, que através dessa leitura Deus possa levar discernimento e sabedoria na vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Fico muito feliz de ver que muitas pessoas estão me acompanhando, que muitas pessoas estão participando, estão se inscrevendo, comentam. Hoje eu irei fazer uma live à noite, tá? A partir das 7, 8 horas eu irei fazer uma live para nós. Irei lá ler um versículo bíblico, né? Nós iremos falar um pouquinho sobre esse versículo e interagir, amém? Eu vou tentar ver se eu consigo interagir mais com o meu público, que vocês não são o meu público, vocês são o público de Deus, que esse canal é para a honra e glória do Senhor. E tudo que venha entrar aqui, que seja consagrado a Deus, para que Deus possa levar discernimento e sabedoria na vida de cada um dos irmãos, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado e guardado por Deus.
Fique todos na paz do Senhor.